Bora lá então, moçada. Ó, segunda parte do nosso vídeo sobre origens da industrialização no Brasil. Nesse vídeo vamos falar de um governante específico que foi o Getúlio Vargas, um gaúcho que vai assumir a presidência em 1930 e vai ser presidente de 1930 a 1945. Você vai me perguntar, 15 anos, Kelton? 15 anos, de 30 a 45, teve ditadura nesse meio, aí vocês vão ver melhor em história. Tá? Mas ele fica 15 anos e depois ainda é eleito democraticamente no começo da década de 50 e fica até 54. Então ele fica aí aproximadamente 19 anos no poder. Tá? O presidente ocupou a presidência por muito tempo. Tudo bem? Então o governo Getúlio Vargas, esse cara, ele vai incentivar a industrialização no Brasil. Lembra? Crise do café em 1929, a gente viu no outro vídeo, uma crise muito forte, aqui já começa o governo Vargas. Então junta as duas coisas, os cafeicultores não estavam mais conseguindo cultivar o café, tinham que investir o dinheiro em outra atividade, e o Getúlio Vargas assume em 30 e vai incentivar a industrialização. Então olha que maravilha, junta, né, algo que já teria que ser mudado, porque café não dá mais, com industrialização que estava surgindo no Brasil. Beleza? Como é que ele vai incentivar a industrialização no Brasil? Como é que o Vargas vai fazer isso? Ele vai criar empresas para avançar a industrialização. Empresas que vão ser muito importantes para a construção do que a gente chama de parque industrial. Empresas que vão ser muito importantes para outras indústrias do Brasil. Quais são essas indústrias? Olha só, principalmente, e aí eu quero chamar a sua atenção, o que a gente chama de indústria de base. O que é indústria de base? A gente já viu isso em outras aulas. Indústria de base, aquela indústria que pega a matéria-prima bruta e transforma em matéria-prima processada. Continua sendo matéria-prima, mas já é uma matéria-prima processada. Por exemplo, pega a bauxita da natureza e transforma em alumínio. E aí no alumínio a gente vai usar para fabricação de carro, para fabricação de latinha de refrigerante, para fabricação de papel alumínio, para outras coisas. Continua sendo uma matéria-prima. O alumínio é uma matéria-prima, mas é uma matéria-prima processada. A matéria-prima bruta é a bauxita, é a pedrinha, a rocha, né, onde você encontra uma porcentagem de alumínio. Tá? A empresa que faz esse processo é uma indústria de base. Tudo bem? O ferro, tirar o ferro da natureza, o minério de ferro, e transformar em barras de ferro. Isso é indústria de base, também chamada de indústria pesada ou de bens de produção. A gente já viu isso, galera. O que mais? Madeireiras, né? Extrair a madeira da natureza e transformar ali em tábuas, em algo que possa ser usado como matéria-prima para móveis, por exemplo. Então, transformou matéria-prima bruta em matéria-prima processada, indústria de base. E quais indústrias de base foram criadas pelo Getúlio Vargas? Isso vai ser importante porque essas indústrias de base vão estimular a industrialização, a criação de outras indústrias. Tudo bem? Se eu tenho ali quem faça esse trabalho da indústria de base, eu a partir disso posso ter outras indústrias. Então vamos ver. Olha aqui, você tem a Companhia Siderúrgica Nacional, uma siderúrgica, né? Transformando aí minério de ferro em barras de ferro, bauxita em alumínio. E essa matéria-prima processada, a bauxita, o minério de ferro, ela pode ser usada por outras indústrias. Vamos lembrar que a indústria de base consome muito dinheiro, consome muita energia. Então, energia elétrica, né? Falando energia elétrica, muita energia. Então, é interessante o governo criar essas indústrias, porque pessoas, né, capital privado, que a gente chama, dificilmente vão ter condições de criar uma indústria de base. Então, muitas vezes é o governo que tem que criar. O Getúlio Vargas vai criar a Petrobras também, em 1953, aí no segundo governo do Getúlio Vargas, vai criar a Petrobras,
extraindo petróleo e usando esse petróleo também para os mais diversos fins, uma grande fonte de energia, usando aí também para as indústrias, né? A Petrobras, uma empresa criada durante o governo do Getúlio Vargas. E por fim a gente tem a Companhia Vale do Rio Doce, que hoje você conhece apenas com o nome de Vale, né? A Companhia Vale. Tá? Hoje é uma companhia privada, mas ela foi criada no governo Getúlio Vargas como uma companhia estatal, uma companhia do próprio governo. E essa companhia vai ser importante porque ela vai lá no quadrilátero ferrífero, lá em Minas Gerais, uma região com uma grande concentração de minérios, extrair o minério e transformar aquele minério de ferro, por exemplo, em barras de ferro, em ferro, de modo que possa ser usado para outras indústrias. Então, olha a importância disso daqui para a industrialização do país. Você tendo essas indústrias, fica mais fácil, fica mais acessível um ex-barão do café, por exemplo, ir lá e construir uma indústria utilizando essa infraestrutura aqui. Tudo bem? Então, um avanço muito grande do governo Getúlio Vargas para a industrialização.